Ao telefone conosco, o senador pelo Rio Grande do Sul, senador Pedro Simão, que pertence ao PMDB. Senador, obrigado pela atenção e nos atender e falar para todo o Nordeste através da Rádio JC News aqui em Pernambuco. Bom dia. Bom dia, como vai, meu amigo? Vai bem? Tudo bem, obrigado em nos atender. Bom, senador, é claro que o que repercute muito recentemente é essa aliança envolvendo o governador Eduardo Campos, a ex-senadora Marina Silva, e a informação de que um dos grandes articuladores para essa junção seria o senador Pedro Simão. De fato, o senhor teve uma participação para que os dois pudessem se juntar, senador? Não, para que tenha essa importância que estão dando, não. Eu apenas senti, em determinado momento em que, numa decisão absolutamente injusta e incompreensível, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro da candidatura do partido da senadora Marina, que havia um impacto muito grande. Por outro lado, o governo e o partido do governo estavam agindo de uma maneira muito pesada em cima do PSDB por causa do crescimento da candidatura do governador Eduardo Campos. O pessoal do Ceará, interessante que quando ele quis ser candidato, ele foi candidato a presidente da República, o ex-governador do Ceará. Agora que o PSDB está numa posição muito superior, com 6 governadores, uma bancada, uma liderança enorme, e o Estado, até com todo respeito ao Ceará, de mais peso político, ele não admitia a candidatura do senhor Eduardo. Então, o governo estava agindo de uma forma grotesca e dura, querendo esvaziar o PSB. Então, se sentiu que nós íamos partir por uma decisão antropófaga e que o governo ia fazer tudo e nós teríamos o pior desfecho desse duelo que vem de longe, PSDB-PT, e que eu acho que não podia continuar. Então, essa aliança, esse entendimento, foi algo, talvez, das coisas mais importantes que tenha acontecido na história do Brasil. Quando se diz que, de certa forma, essa aliança nos dá condições de sepultar a velha República com todos os seus vícios, com tudo aquilo que até agora nós não conseguimos, desde da Revolução de 30, e lá se vai quantos anos, nós não conseguimos ainda criar uma república nova, democrática, decente, digna, correta. Essa aliança foi algo das coisas mais bonitas que aconteceu na história do Brasil. Okay. Não foi por nada que o Brasil todo está comovido. Lá no nosso Rio Grande do Sul, só se fala nisso, só se fala nesse novo momento. E o que a gente previa, o que estava acontecendo, se saísse o Eduardo, se saísse a Marina, ia ser PSDB, PT, ia ser reviver a eleição de 4 anos atrás, quando se debateu problema de sexo, problema de aborto, problema de masculinidade, problema de homossexualismo. Foi um debate triste, cruel, ingrato. Os problemas sociais, os problemas da realidade brasileira não existiram. Hoje se vive esse novo momento. O PT se reunindo com a sua equipe. Em primeiro lugar, é uma questão muito interessante. Tanto PT como PSDB, etc. e tal, chegaram à conclusão que não adianta bater no governador Eduardo nem na Marina, porque bater ele só cresce, porque os dois são uma biografia incorruptível, de seriedade, de dignidade, de honradez. O Eduardo não é apenas um governador de 8 anos no estado que nem Pernambuco, e que todo mundo, ao longo do tempo, reconhece o que foram esses 8 anos no crescimento. E justiça seja feita, inclusive, o governo federal, participando de vários processos em conjunto com o governo de Pernambuco, reconhece, e a governadora, a presidente da República, muitas vezes foi a Pernambuco reconhecendo o trabalho, o desenvolvimento, o crescimento empolgante
de Pernambuco nesses últimos tempos. Então não dava. De repente, o Eduardo é um homem digno, um homem correto, um homem decente, um homem puro, uma ascendência espetacular. Eu tenho para mim, não porque era meu irmão mais velho, mas porque era um dos nomes mais dignos da história desse país, o Miguel Arraes. Veio do exílio, suportou o exílio, firme no governo, a ditadura pensou que podia demovê-lo, levá-lo, foi para a cadeia, mas foi firme, foi para o exílio, voltou uma posição de grandeza, enquanto outros, Brizola e companhia, quiseram, já vieram se impor, eu sou candidato a presidente, e tal. Ele entrou com humildade e não foi nem candidato a governador. E uma eleição que ele ganhava tranquilo, era ele o candidato. Entanto, o Marcos Freire quis ser candidato, foi candidato e perdeu. Então, o Arraes tem uma história das mais bonitas da vida brasileira. E é esse espírito do governador Arraes, que ele passou, e o seu herdeiro realmente, que tem com algumas coisas mais do que o Arraes. O Arraes tinha uma voz, meu querido amigo Arraes, difícil de ser entendido, e o Eduardo não. O Eduardo é uma pessoa que tem as qualidades do Arraes e algumas, alinhado, bonito, todo mundo pergunta, os olhos dele são azuis ou são verdes, não sei o quê, mas a verdade é que é um nome que tu não pode dizer nada com relação à seriedade e à dignidade. E a Marina é quase uma santa. A Marina é uma pessoa que não existe. O senador, eu convivo com a Marina aqui no Senado. A sua pureza, a sua dignidade, a sua grandeza, o seu sentimento, a sua fé, o seu espiritualismo. A Marina é uma pessoa que veio para fazer o bem. Senador, analfabeta com 17 anos, subir como subiu, crescer como cresceu, e temos nas grandes causas. Lá estava ela na causa com Chico Mendes, lutando, defendendo o meio ambiente. Está aqui, quando foi para criar o PT, na hora difícil, em que muitos olhavam o PT como uma loucura, uma rebelião, ela estava lá firme, e ficou firme, e foi uma boa ministra. Tanto que o Lula, o primeiro ministro que ele escolheu foi ela, porque ele estava lá no exterior e perguntaram o que ele ia votar e ganhava repercussão internacional. O senador, ela já está na lista que é considerado das 50 pessoas que mais influenciam no mundo. Então, essa dupla, no momento que tiveram esse gesto de grandeza de se reunirem, a Dilma a Marina já de saída dizendo, não, eu vim aqui para somar. Eu vim aqui para dar minha mão ao Eduardo, para que ele seja o nosso candidato a presidente. Se eu puder ajudar sendo vice, eu vou ser. E o Eduardo falando, não, nós estamos aqui para ir adiante, despreocupado com qualquer outra questão. Isso está emocionando o Brasil. Isso está fazendo que as pessoas, eu vejo aqui em Brasília, os parlamentares de todos os outros partidos, não teve ninguém até hoje que subiu à tribuna, deu uma parte, ou deu uma entrevista, que não fosse de elogio, porque é um ato importante, é uma coisa que o Brasil não está acostumado, nunca viu uma coisa dessa, nunca aconteceu um fato dessa grandeza, onde duas pessoas, uma importância fundamental, numa hora que é uma hora de grandes decisões, porque o Brasil está cansado, quer dizer, Fernando Henrique, PSDB, Lula, PT, Fernando Henrique, PSDB, Lula, Marina, são 20 anos. O Brasil acha que deve haver um debate que vá acima dessas coisas, que o pior é que é tudo igual, nada mais igual ao Fernando Henrique do PSDB na presidência da República do que o Lula do PT na presidência da República. Criticaram o PT criticou horrores o Fernando Henrique porque privatizou a Vale, que eu fui um dos contra. A Vale era uma empresa nossa, tudo era nosso, era estatal, deram praticamente de graça. E, no entanto, agora que o PT foi duro, correto, sério, certo na sua crise, agora está privatizando aeroportos, portos, estradas, está praticamente privatizando o Brasil inteiro. Bom, senador Pedro Simão, desculpe interrompê-lo, senador, mas o senhor acha que essa aliança do governador com a Marina, ela por vez termina por achatar a candidatura do Aécio Neves, senador? Não, eu não digo isso. Eu acho que o Aécio tem em primeiro lugar, o Aécio é um grande nome.
eu tenho o maior respeito, a maior admiração pelo Aécio. Ele é até interessante, ele, igual ao Eduardo, tem um avô que é um dos grandes nomes da história desse país, que foi o Tancredo, e o Aécio participou. Guri, jovem, foi o secretário Tancredo, eu acompanhei todo aquele drama e toda aquela luta. É um grande nome. O problema do Aécio não é o Eduardo e a Marina, o problema do Aécio é o PSDB, que de repente um partido que tinha tudo, elegeu 2 presidentes da República, não se entende, quer dizer, o caso do Serra é uma coisa ridícula. Até hoje nos jornais aqui de Brasília está dizendo que o Serra ainda não considera encerrada a questão do candidato a presidente do PSDB, que isso só pode ser feito lá em abril, e ele diz que é candidato. Então essa divergência, essa divisão entre o Alckmin, entre o Serra, entre o Aécio, o PSDB que ele não soube fazer oposição, porque o PSDB foi muito estranho. O PSDB foi governo 8 anos. O PT na oposição foi um grande partido. Fez oposição para valer. Exagerou até. Exagerou porque o PT não assinou a Constituinte, não votou a Constituinte. Se dependesse do PT, não tinha uma Constituição, porque eles não se negaram a votar a Constituição. Se dependesse do PT, o Maluf era presidente, o Tancredo não tinha sido eleito, porque eles não votaram. E expulsaram os 4 senadores, os 4 deputados que votaram no Tancredo. Então o PT, quando era oposição, foi um partido duro, enérgico, firme. Foi para o governo. Eu dizia para o Dom Evaristo Artes, que é o cardeal de São Paulo, que formou os comitês da igreja, de comunidade de base, e depois dizem que ele transformou esses comitês de comunidade de base da igreja e meio que abriu as portas para o PT. Eu dizia para o Dom Evaristo, Dom Evaristo, o senhor foi muito bem, o senhor fez a popularização da igreja, as comunidades de base, foi sensacional. Depois o senhor resolveu abrir as portas para o PT. Não sei o que. Não estou discutindo isso. Estou dizendo apenas que o senhor fez isso. E realmente as pessoas que passaram pelas suas escolas tiveram muito estudo, muito debate. O senhor discutiu muito. Senador, desculpa interrompê-lo mais uma vez, mas por favor. Senador, desculpe interrompê-lo mais uma vez, mas do ponto de vista da aliança, da Marina, do Eduardo, o senhor entende que no momento foi bem melhor para o governador Eduardo Campos do que para a Marina e há uma tendência de que ele consiga crescer bem mais agora, uma vez que esteja colado com ela? Eu acho que sim. Mas eu acho que nem a Marina, nem o Eduardo, e nem eu, e nem ninguém está pensando nisso. Nós achamos que hoje a candidatura do Eduardo é uma candidatura que está posta. Tem todo o prestígio, tem toda a credibilidade, tem toda a competência, tem toda a capacidade, tem uma obra prestada. Vamos analisar os 8 anos de governo de Pernambuco, vamos comparar com qualquer outro estado. Mas a Marina também. Mas eu sinto entre os dois, isso que me emociona, um ambiente de amor, de respeito, de entendimento. Então veja, a gente sente que, principalmente o Eduardo, porque a Marina vinha de uma frustração, não registraram o partido dela, ela ficou sem partido, ela ficou pendurada no espaço. Então veja, então ela tomou uma decisão. O PMDB... Entre a decisão de não fazer nada e a decisão de tomar uma posição, ela se aproximou do partido. Então veja, o PMDB de Simon e o PMDB de Pedro Simon e o PMDB de Jarbas, a gente pode dizer que marcham juntos com o governador Eduardo Campos nesse processo presidencial. Eu não falaria isso nesse momento. Eu estou no PMDB. Todo mundo sabe que tanto Jarbas como eu somos umas figuras meio estranhas no atual PMDB. Eu vim do PMDB, fui líder do PMDB, mas eu convivi com Arraes, com Tancredo, com Ulisses, com pessoa, com o Antônio Vilela. Modéstia à parte, foi o MDB que fez as transformações, que trouxe a democracia para o país. Então. Essa gente morreu e o sucedâneo, infelizmente, primeiro foi o Quercia, que foi o presidente do MDB, candidato a presidente da República, não fez coisa nenhuma. E depois é um grupo que está aí, que eu respeito, são eles que têm. Mas o nosso grupo não tem praticamente influência
maior no PMDB. Senador Pedro Simão, eu queria agradecer a sua presença aqui na JC News, falando para todo o estado, para todo o Nordeste. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro, viu, senador? Muito grato. Obrigado. Muito obrigado. O senador Pedro Simão, senador que pertence ao PMDB pelo Rio Grande do Sul, que, de certa forma, articulou essa aliança entre o governador de Pernambuco e a Marina Silva, e senadora. Então, ele falou aqui, claro, né, faz parte de um PMDB que não é um PMDB total, ele e o senador Jarbas Vasconcelos pensam de forma diferente, o certo é que ele está satisfeito com essa articulação e, de certa forma, foi uma das pessoas que tentou e que fez esse ajuntamento da Marina com o governador Eduardo Campos.